Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Romanos, mais precisamente no capítulo de número 15. E o título da mensagem é Cristo dá-nos o exemplo da abnegação. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Que diz o seguinte, Romanos, capítulo 15. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito, portanto, eu te louvarei entre os gentios, e cantarei ao teu nome. E outra vez diz, alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios, e celebrai-o todos os povos. Outra vez diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de gozo e de paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. O apóstolo e propósitos de Paulo. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo, de sorte que tenho glória em Jesus, Cristo, nas coisas que pertencem a Deus. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, mas a obediência dos gentios por palavra e por obras. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Lírico tenho pregado o Evangelho de Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão.
pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora que não tenho mais demora nestes sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres, dentre os santos que estão em Jerusalém. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque os gentios foram participantes dos seus bens espirituais. Devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria, e possa recrear-me convosco, e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Cristo dá-nos o exemplo da abnegação. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, ao que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, a palavra de Deus nos instrui, né, e nos adverte, né, que tudo que foi escrito na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, né, é para a nossa consolação, né? É para aumentar a nossa fé e para que nós tenhamos esperança, fé em Deus, né? Esperança no futuro, né? Esperança e confiança em Deus para a vida eterna, né? O 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, está escrito, né? Agora só restam estas três: a fé, a esperança e a caridade, que é o amor fraternal, né? E aqui a palavra nos ensina e nos exorta dizendo, porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, né? Ou seja, tudo que está nas Escrituras, irmãos, é para nós aprendermos, né? São as leis, os estatutos, os mandamentos de nosso Deus Todo-Poderoso, né, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? As tábuas das leis que foi dada a Moisés, né? As tábuas que foi dada a Moisés, então, porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança, né? Porque esperarmos com paciência, né? Conservei a confiança ainda quando, né? Então a gente vê que o Salmo 40, né, ele nos ensina, ele nos exorta
para que nós tenhamos paciência, né? Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, né? Então, esperar em Deus com paciência. A palavra de Deus é ela que nos dá graça, né? Para que nós tenhamos paciência para esperar as promessas de Deus para com as nossas vidas, né? Aleluia, Pai. E foi escrito, né? Para que pela paciência e consolação das Escrituras, né? Ou seja, temos paciência, né? Pelas Escrituras e pela consolação que nos é dada através ou pelo Espírito Santo do Senhor, o nosso Consolador, né? Ele que nos dá a consolação, que consola o nosso coração, que acalma a nossa alma, que acalma o nosso ser. É Ele que nos dá paz, né, para que nós possamos esperar com paciência os acontecimentos das promessas de Deus para com as nossas vidas, né, para com o nosso lar, para com a nossa família, para com a nossa empresa, nosso trabalho, tudo aquilo que nós almejamos e buscamos nas nossas vidas, né, se nós esperarmos com paciência e com confiança e trabalharmos para isto, no tempo de Deus, essas coisas acontecerão nas nossas vidas, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Para que concordes a uma boca, glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ou seja, né? Reunimos na casa de Deus, como Jesus disse para os cambistas quando ele os expulsou debaixo de chicote, né? Ali do templo de Salomão, que estava ali usando o templo de Deus, né? Para poder comercializar aquele monte de animais e bichos ali, né? O Senhor Jesus chegou ali, derrubou as mesas dos cambistas, tudo, roubou, colocou as cadeiras de perna para o ar, debaixo de chicote, o Senhor os expulsou e disse para eles: a minha casa será chamada casa de oração, né? Então nós reunimos, irmãos, nós temos que nos esforçar para, no mínimo, uma vez a cada 7 dias, nós reunirmos na casa do Senhor, para juntos, numa mesma fé, num mesmo amor, numa mesma união, clamarmos a Deus num só pensamento, né? E a palavra nos exorta exatamente falando sobre isso, para que concordes a uma boca, ou seja, todos falando a mesma coisa, unido numa só fé, para que haja paz, harmonia, prosperidade e unidade de espírito de uns para com os outros, né? Para que concordes a uma boca, glorifiqueis a Deus, ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Ou seja, recebemos no amor de Cristo, amor fraternal, né? Aquele amor fraterno que acolhe, que recebe, que segura, que guarda, que cuida, né? Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão. Olha que coisa linda. Digo-os, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Aleluia, Pai, louvado seja. Ou seja, né? Todas as promessas que foi feitas aos nossos pais, nossos antepassados, nossos ancestrais, né? Jesus Cristo, ele foi o ministro, foi ele quem deu, né, as tábuas das leis. Foi Jesus, foi ele que determinou aquela altura circuncisão, que todo macho ao 8º dia fosse circuncidado, exatamente para chegar até ele para a transição. Né? Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né?
e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. Como está escrito, portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ou seja, o servo do Senhor, no meio dos gentios, ele canta louvores a Deus e glorifica o teu santo nome, né? Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito, portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E outra vez diz, alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez louvai ao Senhor todos os gentios, e celebrai-os todos os povos. E outra vez diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá. E naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Aleluia, Pai, ou seja, esperar em Cristo, né? Esperar em Cristo, porque Cristo seria levantado da raiz de Jessé, né? E os gentios, e quando Cristo vier, quando Cristo chegar, ou seja, quando Cristo viesse, quando Cristo chegasse, né? O nascer de novo, né? O Senhor Jesus, nascido de Maria, né? No seio de Maria, né? Ele traria a paz, a consolação, a harmonia, a unidade, a prosperidade, através da fé, graça e justiça, e a misericórdia selaria a salvação de todos aqueles que reconhecerem e buscarem a Jesus, o Cristo de Deus. Aleluia, Pai. E outra vez diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, né? E essa raiz que Isaías profetizou que haveria da casa de Jessé, né? Essa raiz houve, essa raiz ela brotou-se, né? Brotou-se, ela ramificou-se, ela frutificou-se, e ela cresceu e frutificou, e os frutos estão aí, que é todo esse povo de Israel nascido de novo, né? Todo israelense nascido de novo, né, faz parte dessa raiz, né, dessa raiz de Jessé que é Cristo Jesus, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E outra vez louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos. E outra vez diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Em quem? Quem é o regente, né? Ele é o regente, ele é o maestro, né? Ele é o renovo que nasceu da raiz de Davi. Cristo é o renovo, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Este é Jesus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Os gentios esperou e Cristo chegou, e Cristo veio, né? Para a salvação de todos aqueles que nele crê. Todo aquele que nele crê e for batizado será salvo. O que não crer já está condenado. Aleluia, Pai. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e a paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Vocês vejam, irmãos, que o Espírito Santo do Senhor só nos foi dado ao povo aqui na terra depois que Cristo veio, fez a obra, completou sua obra e subiu ao Pai. Aí o Pai enviou o Espírito Santo do Senhor, o nosso Consolador, o Paráclito Divino, para ficar juntamente conosco até
ao dia que Cristo vier buscar a sua igreja. Aí ele tornará novamente ao céu, juntamente na pessoa, na Santíssima Trindade, que é formada pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? E essa Santíssima Trindade juntas chama-se Deus, né? Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo, né? Que é Jesus, e paz em crença. É Ele que nos dá a fé, Ele que nos dá a esperança, Ele que nos dá a confiança. É Jesus, né? Na virtude do Espírito Santo, né? Aquele Consolador, se eu não for, o Consolador não virá, disse Jesus, e diz Jesus lá em João 14:15. Se eu não for, o Consolador não virá. E aquele Consolador que o Pai enviará em meu nome vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho falado, né? Este é o Consolador, é o Espírito Santo do Senhor, que a palavra confirma aqui nessa afirmação, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, né? Que é Jesus. Ele é o Deus de esperança, de qual Isaías falou aqui, profetizando, né? Isaías profetizou 700 anos antes de Cristo, ou seja, 7 séculos, irmãos. É coisa tremenda, né? Isaías profetizou falando isso. Para que abundeis em esperança, ou seja, teríamos uma esperança muito grande, sobraria fé, esperança e confiança, né? Para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. O apóstolo e propósito de Paulo. E Paulo continua falando, usado pelo Espírito Santo do Senhor, né? Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Paulo falava e dizia que abundantemente uma igreja, né, os irmãos ali, uns irmãos reunidos que formam a igreja de Cristo, teria muitos irmãos cheios do poder de Deus, cheios da graça de Deus, cheios do Espírito Santo, né? Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Portanto, não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavras e por obras. Paulo fala aqui, irmãos, né, das virtudes do Espírito Santo, usando ele para que ele pudesse testemunhar das maravilhas que Cristo havia feito na vida dele e de todos os irmãos por onde ele havia passado, né, daquilo que era fato, aquilo que aconteceu, aquilo que foi feito pelo Espírito Santo do Senhor, né,
por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Ou feito por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do teu divino Espírito Santo, né? Então Paulo falava exatamente dessas coisas, e não para estar no altar falando coisas que não teria acontecido, coisas que ele não teria visto, coisas que o Senhor não tivesse mandado falar, coisas que ele não tinha plena convicção de que o Senhor teria feito, né? Ele fala outra vez, mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, né? Que se o Senhor não nos der graça, irmãos, o Senhor faz graça para nós, nos abençoa com tantas coisas, mas nós não temos coragem de testemunhar. O irmão e a irmã que tem coragem de vir à frente ao púlpito, né, e contar a bênção, contar ali uma vitória que o Senhor tenha dado, né, contar ali todo aquilo que Deus fez na vida dele, do seu lar, na sua casa, na sua família, na vida dos seus vizinhos, né? O irmão que tem coragem de levantar e ir à frente, testemunhar, falar dessas coisas todas, falar da grandeza de Deus, né? É somente esse poder é dado pela graça que nos é dada através do Espírito Santo do Senhor. Caso contrário, nós ficamos caladinhos, não temos coragem de falar, né? E Paulo fala disso aqui, né? Mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, né? Aconteceu, nós testemunhamos, né? Contamos a bênção, damos o testemunho, né? E ele repetia, né? Mais ousadamente, ou seja, ele tinha mais ousadia para falar da grandeza de Deus, e não com timidez, né? O Senhor me fez isso, fez aquilo, fez para o fulano, para o ciclano, em tal lugar, aqui e ali. Quer dizer, vai dizendo ousadamente da grandeza de Deus, dos feitos que o Senhor fez na vida dele e daqueles que o ouviam, né? Que o ouviram, que estavam ouvindo, né? De coisa que Deus já tinha feito, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. É tão importante isso aqui, irmãos, que Paulo afirma, né? Jesus fala, né, quando formos levarmos uma oferta ao altar, se nós lembrarmos que o nosso irmão tem alguma coisa contra nós, para que primeiramente nós vamos ir lá procurar, deixamos a nossa oferta ali ao lado do altar e vamos ao nosso irmão reconciliar primeiro com o nosso irmão, né? Pedirmos perdão, perdoá-lo, né? Para depois voltar e apresentar a oferta ao Senhor. Caso contrário, o Senhor não recebe a nossa oferta, né? É primeiro preciso, né, perdoar e ser perdoado para podermos apresentar a nossa oferta a Deus. É o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? É a oferta santificada ao Senhor, né? Pela graça que por Deus me foi dada, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, né? Santificada pelo Espírito Santo, né? E o Espírito Santo só santifica uma oferta e só recebe, né, pela graça que nos é dada, né? Para pedirmos, para intervirmos, para interferirmos, para orarmos, para clamarmos, né, para que Deus perdoe, né, para que o Senhor tenha misericórdia, falarmos com ousadia, para que a pessoa possa ser alcançada pela graça do Senhor Jesus Cristo, através do seu divino Espírito Santo, né? De sorte que tenho glória em Jesus Cristo, nas coisas que pertencem a Deus. Que coisa linda, né? De sorte que tenho glória em Jesus Cristo, nas coisas que pertencem a Deus, né? Em outra mensagem a palavra afirma, né, que nós não devemos, né, glorificarmos a nós mesmos por nada, né, e sim glorificarmos a Deus
pela graça que o Senhor há nos dado, né? A nossa glorificação tem que ser a Cristo. Se tivermos que gloriarmos a Cristo e não a nós, né? Nós não temos glória nenhuma, né? De sorte que tenho glória em Jesus Cristo, nas coisas que pertencem a Deus. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios. Ou seja, para que os gentios ouçam e obedeçam, é importante falarmos da grandeza de Deus, santificarmos o Pai, o Filho e o Espírito Santo pelas coisas grandes que o Senhor fez nas nossas vidas, ou a terceiros por nosso intermédio, daquilo que o Senhor tenha feito, né? Santificarmos a Cristo, né? O Senhor falou para Moisés, né? Como tu não me santificaste no meio do povo, tu verás a terra prometida, mas não entrarás nela. Pura e simplesmente porque Moisés não tinha santificado a Deus no meio do povo, porque o povo estava com sede, e ele clamou a Deus, e o Senhor falou, passa na frente do povo, e vai ter a rocha ali, você vai tocar, eu vou passar na frente do povo, o Senhor disse, né? Eu vou passar, e você vai tocar com a vara na rocha, né? E eu vou dar água para o povo no deserto, né? E Moisés passou, estava nervoso, porque o povo é difícil, o povo é custoso, o povo dá muito trabalho. Moisés estava nervoso com o povo e tocou com raiva na rocha. Ele não santificou a Deus da forma que precisava, né? Então é isso que Paulo está falando aqui. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito. Quer dizer, se eu orei, se eu clamei, se eu pedi, e o Senhor não fez, eu não farei. Somente aquilo que o Senhor tenha feito, né? Aí eu farei, aí eu falarei, né? Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito. Ou seja, falso testemunho, falando de si próprio, da carne e não do Espírito, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Para a obediência dos gentios, quer dizer, se o povo não vê milagre, o povo não converte. O povo tem que ver, tomar conhecimento, saber, ouvir e entender, ficar convencido das obras que Cristo fez, das obras que Cristo faz, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Obras realizadas pelo Espírito Santo do Senhor, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavra e por obras, né? Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. É lindo demais, irmãos, um servo de Deus, né, que tem a sua vida santificada a Cristo, né, e Cristo realmente honra a sua fé. É lindo demais. Amém, irmão? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?